Tel Aporate era um dos sacerdotes mais elevados de Anacreon. Do ponto de vista da precedência, ele merecia seu cargo de sumo sacerdote supervisor a bordo da nau capitânia Uienes. Mas não era somente hierarquia ou precedência. Ele conhecia a nave, havia trabalhado diretamente sob os homens santos da fundação no conserto da nave. Havia supervisionado os motores sob as ordens deles, recabeado os visores, reformado o sistema de comunicações, revestido novamente o casco perfurado, reforçado as vigas. Tivera até permissão para ajudar enquanto os homens santos da fundação haviam instalado um dispositivo tão sagrado que nunca fora colocado antes em nenhuma outra nave, mas fora reservado apenas para aquele magnífico colosso, o transmissor de hiperondas. Não era de surpreender que ele estivesse com o coração pesado por causa das finalidades para as quais a gloriosa nave fora pervertida. Ele nunca quisera acreditar no que Verisov havia lhe contado, que a nave seria usada para uma maldade sem limites, que suas armas seriam voltadas para a grande fundação, viradas para aquela fundação onde ele fora treinado na juventude, da qual vinham todas as bênçãos. E, no entanto, não podia duvidar agora, depois do que o almirante havia lhe dito. Como o rei divino e abençoado podia permitir esse ato abominável? Ou então não teria sido rei? Não seria, quem sabe, uma ação do maldito regente Uienes sem o conhecimento do rei? E o filho desse mesmo Uienes era o almirante que, 5 minutos antes, lhe dissera: cuide de suas almas e de suas bênçãos, sacerdote. Eu cuido da minha nave. Aporate sorriu amarelo. Ele cuidaria de suas almas e de suas bênçãos, e também de suas maldições. E o príncipe Lefkin gemeria logo. Tinha entrado na sala geral de comunicações. Seu acólito o precedera e os 2 oficiais encarregados não fizeram um gesto sequer para interferir. O sumo sacerdote supervisor tinha o direito de livre entrada em qualquer parte da nave. Fechem a porta, ordenou Aporate, e olhou para o cronômetro. Faltavam 5 minutos para as 12. Ele havia cronometrado bem. Com gestos rápidos e treinados, moveu as pequenas alavancas que abriam todas as comunicações, de modo que todas as partes da nave de 3 quilômetros de extensão estivessem ao alcance de sua voz e de sua imagem. Caramba, 3 quilômetros! Soldados da nau Capitânia Real Uienes, ouçam! Soldados da nau Capitão Real Uienes, ouçam! É seu sacerdote supervisor quem fala. O som de sua voz reverberou das armas atômicas no fundo até as mesas de navegação na proa. A nave de vocês, ele gritou, está sendo usada para fins sacrilégos. Sem seu conhecimento, ela está executando um ato que condenará as almas de todos os homens dentre vocês ao frio eterno do espaço. Escutem! É a intenção de seu comandante levar esta nave até a fundação e lá bombardear aquela fonte de todas as bênçãos para que se submeta à sua vontade pecaminosa. E como essa é a intenção dele, eu, em nome do Espírito Galáctico, o removo do comando, pois não há comando onde a bênção do Espírito Galáctico foi retirada. O próprio Rei Divino não pode manter sua majestade sem o consentimento do Espírito. A voz dele assumiu um tom mais grave, enquanto o acólito escutava com veneração e os 2 soldados com um medo enorme. E como essa nave está executando uma tarefa demoníaca, as bênçãos do Espírito também estão sendo dela retiradas. Ergueu os braços solenemente e, perante 1000 televisores por toda a nave, soldados se encolheram enquanto a imagem portentosa do sacerdote supervisor falava. Em nome do Espírito Galáctico e de seu profeta Harry Seldon e de seus intérpretes, os homens santos da fundação, eu amaldiçoo esta nave. Que os televisores que são seus olhos fiquem cegos, que as garras que são seus braços fiquem paralisadas, que as armas nucleares que são seus punhos percam sua função, que os motores que são seu coração cessem de bater, que as comunicações que são sua voz emudeçam, que a ventilação que é a sua respiração se desvaneça, que as luzes que são sua alma se apaguem. Em nome do Espírito Galáctico, eu assim amaldiçoo esta nave. E com a sua última palavra, ao soar da meia-noite, uma mão anos-luz distante no templo Argólida abriu um relé de ultra-ondas que a velocidade instantânea da ultra-onda
abriu outro na nau Capitânia Wienes, e a nave morreu. Pois essa é a principal característica principal da religião da ciência. Ela funciona, e as maldições, como as de Aporat, são realmente mortíferas. Aporat viu a escuridão se fechar sobre a nave, e ouviu de súbito cessar do ronronar suave e distante dos motores hiperatômicos. Ele exultou e do bolso de seu grande manto retirou uma lâmpada nuclear com energia própria que preencheu a sala com luz perolada. Se estão gostando do livro, não esqueçam de deixar o like, pessoal. Ele olhou para os dois soldados que, embora sem dúvida fossem corajosos, tremiam e batiam os joelhos no mais profundo terror mortal. Salve nossas almas, reverendíssimo. Somos pobres homens, ignorantes dos crimes de nossos líderes, um deles gemeu. Sigam-me, disse Aporat com dureza. Suas almas ainda não estão perdidas. A nave era um turbilhão de trevas no qual o medo era tão denso e palpável que quase chegava a ter um odor de miasma. Soldados se amontoavam onde quer que Aporat e seu círculo de luz passasse, lutando para tocar a bainha de seu manto, implorando pelo mais tênue vestígio de misericórdia. E sempre sua resposta era: sigam-me. Ele encontrou o príncipe Lefkin tateando pelos aposentos dos oficiais, xingando em voz alta, exigindo luzes. O almirante olhou para o sacerdote supervisor com ódio. Aí está você. Lefkin herdara os olhos azuis de sua mãe, mas o nariz de águia e os olhos muito juntos o marcavam como filho de Wienes. Qual é o sentido de suas ações traiçoeiras? Devolva a energia da nave. Eu sou o comandante aqui. Não mais, disse Aporat sombrio. Lefkin olhou enfurecido ao redor. Pegue esse homem. Prendam-no ou, pelo espaço, pegarei todos os homens ao alcance da minha voz e os jogarei nus câmara fora. Ele fez uma pausa e depois gritou histérico. É o almirante que está ordenando. Prendam-no. Então, quando ele perdeu inteiramente a cabeça. Vocês estão se permitindo ver enganados por esse falastrão, esse arlequim? Vocês rangem os dentes perante uma religião composta de nuvens e raios de luar? Esse homem é um impostor e o Império Espírito Galáctico de que fala é uma fraude da imaginação criada para... Aporat rompeu furioso. Pegue o blasfemador, suas almas correm perigo se continuarem a ouvi-lo. E num instante o nobre almirante caiu sobre as mãos de vários soldados. Tragam-no. Aporat deu meia volta com Lefkin arrastado atrás dele e os corredores cheios de soldados e voltou à sala de comunicações. Ali, ordenou ao ex-comandante perante o único televisor que funcionava. Mande que o resto da frota acesse o curso e se prepare para retornar a Anacreon. O descabelado Lefkin, sangrando, surrado e meio atordoado, obedeceu. E agora? Continuou Aporat sombrio. Estamos em contato com Anacreon no raio de hiperondas. Fale o que eu lhe ordenar. Lefkin fez um gesto de negação e a multidão na sala, junto com os outros que se aglomeravam no corredor, além soltou um grunhido medonho. Fale, disse Aporat. Comece. A marinha de Anacreon. Lefkin começou.